Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um texto do Henrique Araújo chamado Bumerangue. E ele joga uma pergunta bem no nosso colo. Será que a gente vive a vida como um bumerangue? Sabe, como uma trajetória que é só nossa, cheia de imprevistos? Ou será que a gente está mais para um drone, seguindo um caminho que já foi programado por outros? Essa reflexão vai levar a gente a pensar sobre amor, sobre as nossas escolhas e aquela pressão social que, vira e mexe, bate na nossa porta. E é tudo a partir daqui, dessa metáfora. A ideia de que as pessoas são como bumerangues. A gente lança no mundo e cada um segue um caminho que é único, imprevisível, singular. É essa imagem que vai guiar toda a nossa conversa. Então olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a metáfora do bumerangue. Depois, a gente fala da ilusão de controle que a sociedade tem. Vamos olhar para aquele roteiro de vida que parece imposto pra gente, ver como lidar com a ansiedade de fazer escolhas e no final, a gente vai ver como viver melhor com as perguntas, em vez de ficar caçando respostas prontas. Ok, vamos fundo nesse conceito do bumerangue. Para entender a força dele, o autor coloca do lado de outra figura, o drone. A diferença entre os dois, nossa, revela duas maneiras completamente opostas de enxergar a vida. A diferença é gritante, né? De um lado você tem os drones, controlados, previsíveis, fazendo exatamente o que outra pessoa quer. Do outro, os bumerangues, com uma trajetória que é só deles, cheia de desvios, de idas e vindas, aprendendo por conta própria. O texto está dizendo que uma vida de verdade se parece muito mais com a jornada imprevisível do bumerangue. E essa frase aqui, ela reforça como as jornadas são diferentes. Não existe um caminho só, um caminho certo. Tem gente que acha o rumo rapidinho, outros levam a vida toda explorando. E a beleza, segundo o autor, está exatamente aí, nessa falta de previsão, numa trajetória que ninguém consegue controlar. E aí que está o pulo do gato, o amor incondicional. Se a gente não pode controlar a trajetória, o que a gente pode oferecer? Apoio. A promessa de estar ali do lado, não importa para onde o bumerangue voe ou quanto tempo ele demore para, quem sabe, voltar. E isso leva a gente direto para o nosso segundo ponto. Como é que a sociedade tenta, desesperadamente, controlar esses caminhos? Bom, definindo para todo mundo o que é sucesso e o que é fracasso. A ideia de sucesso que o texto aponta é essa aqui, bem conhecida, uma vida segura, confortável, sem muita surpresa. O foco é todo na estabilidade, num modelo de família bem tradicional, um caminho que tenta evitar qualquer tipo de risco. E em contraste, a ideia de fracasso é basicamente a falta dessas coisas. É não ter carro, precisar usar serviço público, é uma definição que se baseia só em status, em classe social e que ignora completamente qualquer outra forma de felicidade ou realização pessoal que exista fora dessa caixinha. E diante disso tudo, o conselho do autor é bem direto. Questione essas definições. O que é sucesso para uma pessoa pode não ser para outra. A ideia é se libertar desses rótulos que vêm de fora para conseguir achar um caminho que seja seu, de verdade. Vamos em frente para ver como isso tudo se amarra no que o autor chama de roteiro social padrão. É tipo um script de vida que, mesmo sendo meio clichê, ainda tem uma força gigantesca sobre a gente. Esse roteiro é bem familiar para muita gente, né? É uma sequência de passos que a sociedade meio que espera que a gente siga, nessa ordem certinha. Cada etapa que a gente conclui já vem com a pressão pela próxima, como se a vida fosse só uma lista de tarefas para ir ticando. Mas o autor tem uma visão até generosa do porquê as pessoas reforçam tanto esse roteiro. Ele sugere que não é por maldade, não. Talvez seja por algo mais profundo, quase sem querer. E aqui está a raiz de tudo, o desejo de controle. Quando a vida de alguém segue um caminho previsível, fica mais fácil de entender, de classificar e, de certa forma, de controlar. É uma tentativa de colocar a bagunça que é a vida humana dentro de uma caixinha bem arrumada. Certo. Então, se a gente chuta o balde e rejeita esse roteiro, como é que a gente lida com a ansiedade de ter que fazer as próprias escolhas? É o que o autor chama de angústia do cardápio da vida. O texto usa umas analogias bem do nosso dia a dia, sabe? Aquela paralisia na frente do cardápio da pizzaria ou do catálogo infinito da Netflix. Aquela sensação de que, com tanta opção, a nossa escolha pode ser a errada. Essa ansiedade pequena reflete a angústia das grandes escolhas da vida. Mas aí vem a ideia que liberta a gente. O autor diz que a escolha certa é simplesmente a escolha que a gente faz agora, no presente. Não tem como saber o futuro. O filme que a gente escolhe hoje é o filme certo para quem a gente é hoje. Então, no fundo, o ponto principal é este: abandonar essa ideia de certo e errado.
a vida não é uma prova de múltipla escolha com uma resposta correta. É sobre achar o caminho que faz sentido pra gente, aqui e agora, e ter a coragem de seguir por ele. E para a gente fechar, vamos mudar um pouco o foco. Em vez de ficar procurando respostas definitivas, que tal se a gente aprendesse a viver melhor com as perguntas? Aqui, o texto esbarra num conceito chamado biblioterapia. A ideia é de usar a literatura não para achar uma solução mágica, mas para aprofundar a nossa reflexão. O objetivo é ajudar a gente a formular e a conviver melhor com as grandes questões da vida. A metáfora do bumerangue convida a gente a pensar nisso. Em que momentos alguém sente que está voltando para a própria essência, depois de um tempo meio perdido, sabe? O texto também faz a gente olhar para o roteiro social. Quais são as expectativas que ainda pesam nas decisões de uma pessoa? E de quais dessas caixas já foi possível escapar para ter um pouco mais de liberdade? E por último, uma pergunta poderosa para trazer tudo para o agora. Se a vida é o filme certo para este momento, como é a cena de hoje? É uma reflexão que convida a gente a aceitar e a valorizar o presente. Em vez de procurar um roteiro fixo, talvez a maior liberdade seja abraçar a jornada do nosso próprio bumerangue, com todas as suas curvas e retornos inesperados. E é com essa ideia que a gente encerra nossa conversa.